É... Opa, e aí? Eu queria iniciar esse vídeo aqui avisando que, tipo, vai ser a gameplay de Blooms, mas só que ao mesmo tempo eu também vou conversar sobre outros assuntos. O foco vai ser mais na gameplay mesmo. Eu só tô conversando aqui porque eu queria meio que contar algo que eu acabei de pensar aqui. Vamos iniciar aqui, eu vou botar um macaco ninja aqui, porque ele é o macaquinho que eu mais gosto. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume. Eu vou baixar o volume também aqui do telefone. Beleza, ele é o macaquinho em si que eu mais gosto. Tô tentando enrolar um pouquinho porque o assunto que eu vou puxar talvez não seja tão legal para algumas pessoas, mas vamos lá. Eu tava aqui, né? Eu lembro que ano passado, que foi 2025, eu entrei pela primeira vez no primeiro ano, né? Do ensino médio, tá? No primeiro ano. Eu lembro que eu pedi pra minha mãe comprar uma agenda pra mim. A gente foi comprar meus materiais numa lojinha qualquer, assim, de papelaria. Aí eu vi uma agenda, eu falei, mãe, compra isso daqui pra mim. Ela foi lá e comprou. Beleza. Aí eu levava essa agenda pra escola, mas só que eu parei de levar a agenda pra escola. Aí eu deixei ela na beirada, na cabeceira da minha cama. Aí hoje, né, eu tava aqui pensando, eu falei, cara, eu vou dar uma olhada nessa agenda. Cara, quando eu abri essa agenda, tinha um negócio aqui escrito, uma página escrito com o seguinte título, ciclo. Eu vou ler esse ciclo e vai ter uma certa palavra que eu vou ter que, eu não vou poder falar, mas só que na edição eu vou botar e vocês vão entender o motivo de eu não poder falar essa palavra. Vamos lá. Ciclo. Acordo, vou atrás do telefone, vejo as horas, rolo o feed e levanto, tomo café, vou pra escola, volto da escola, deixo a mochila na mesa, vou atrás do telefone, entro no meu quarto, fecho a porta e como, durmo e tudo se repete. Aí, tipo, eu fiquei parando aqui, né? Eu parei um pouco e pensei, cara, eu não poderia ter sido mais honesto nesse texto aqui do que eu fui. Ah, eu fiz o bagulhozinho errado, o macaco do lado errado. Deixa eu só consertar aqui. Eu falei, eu parei e pensei, cara, eu não poderia ter sido mais verdadeiro do que eu fui agora. Porque literalmente essa daqui, entre aspas, tipo, é minha rotina. A única coisa que mudou aqui é que eu tô tentando parar com esse ato. Tentando uma palavra muito forte. Mas, tipo, tá ali. A vontade de parar tá ali. Só falta realmente dedicação, desempenho. E agora eu tô fazendo um curso, né? Tô querendo investir no meu currículo pra poder, sei lá, fugir de trabalhar no sol quente. Aí eu parei, né? Pensei aqui comigo mesmo. Eu falei, cara, eu fui sincero até demais nisso daqui, né? Eu até estranhei porque geralmente todo mundo querendo não, você pode dizer, ah, mas eu não faço isso, eu sou diferente, sei o que. Meu irmão, em algum momento da sua vida você já chegou a contar alguma mentira pra você só pra tentar se confortar. Nesse título, sei lá, nesse trecho aqui que eu escrevi, eu não tentei me confortar. Eu realmente só fui lá e escrevi o que eu fazia. Aí, além dessa folha escrita aqui, tinha outras coisas que eu tinha escrevido aqui junto com os amigos. Ideias de vídeo. Era sobre a sexualização das crianças, Pati e Dedé, Táspio. Aí meu amigo botou Discord, criminalização brasileira, namoro barra web namoro, relacionamento,
sobrenatural, histórias, vícios, apostas, etc., tribunal do crime, e falar sobre a convivência entre os alunos, sobre alguns sentimentos. Aí eu tinha botado metas para aquele ano. A primeira meta que eu tinha era aprender a editar, a segunda era investir na divulgação e criação do meu canal e aprender a animar. Cara, eu sei que olhando assim, tipo, acho que você não vai conseguir entender o peso. Mas só que, tipo, pra mim isso tem um certo peso porque, basicamente, se for botar na folha, eu não fiz nada disso e também não mudei muito. Sei lá, é tipo, passei de ano, tá ligado? De ano eu passei, mas só que eu não aprendi nada com aquilo. Aí eu tava aqui refletindo. Eu parei e pensei, agora aqui no vídeo mesmo que eu falei isso. Eu parei e pensei, cara, eu realmente mudei alguma coisa? E sinceramente, eu acho que a minha resposta tá mais pra um não do que pra um sim ou um talvez. Porque em algumas coisas eu realmente mudei. Tipo, eu tento de vez em quando fugir da minha zona de conforto, mas o mínimo desconforto que eu sofro, eu já quero voltar pra minha zona de conforto. Então meio que tipo, eu paro, penso, eu fico pensando. Aí eu fico aqui, né, com meus pensamentos devagando. Eu fico aqui, eu falo, cara, se o meu eu do passado, pequenininho, visse o meu eu do futuro agora, qual seria a reação dele? Tipo, ele se sentiria triste? Porque eu não consigo imaginar uma versão minha olhando pra mim agora e falando, caraca, você é foda. Não. Eu consigo imaginar uma versão minha olhando pra mim e tipo pensando, cara, eu me tornei esse ser deprimente, tá ligado? Eu não consigo imaginar ela me elogiando ou algo do tipo. Eu sei que isso não é algo, logicamente, não é algo positivo, lógico. Mas só que tipo, sei lá, às vezes eu prefiro a sinceridade porque não vai adiantar nada. Se eu tentar mentir pra alguém, eu não vou estar mentindo pra mais ninguém a não ser de mim mesmo. É a mesma coisa de eu querer enganar a mim mesmo. Sendo que não tem como eu me auto-enganar. E nesse monte de pensamentos, eu às vezes paro assim, analiso toda a minha vida e fico pensando, cara, se eu tivesse seguido por outro caminho, se algumas coisas não tivessem acontecido, se eu não tivesse conhecido certas pessoas, se eu não tivesse vindo parar no lugar que eu estou hoje, talvez 1000 coisas piores teriam acontecido, mas logicamente eu me vejo como uma pessoa 1000 vezes melhor. É como se eu falasse assim, se eu tivesse sofrido um pouco mais, não tivesse vindo para tais lugares, tivesse em ambientes diferentes, eu talvez fosse melhor do que eu sou hoje. E sinceramente, eu concordo total com isso. Eu acho e por muitos motivos que se eu tivesse sofrido mais, além do que eu já sofri, eu acho que eu teria me tornado uma pessoa melhor no quesito, tipo assim, no quesito de não fugir das minhas responsabilidades. Eu me tornaria alguém 1000 vezes mais responsável. Eu realmente seria alguém que iria atrás de assumir a culpa pelo que eu fiz ou começar a pensar antes de agir, porque a maioria das minhas decisões eu fiz só pensando em mim mesmo, não nos outros. E geralmente quando eu penso nos outros eu mesmo acabo me ferrando. Mas só que tipo, eu tô caçando a resposta e tô mudando de vários temas, mas sei lá. Eu não consigo achar uma palavra em si pra descrever isso. Eu sinto, se eu fosse um pouco mais egoísta,
Calma, eu não tô falando de Burlock. Mas, tipo, se eu fosse um pouco mais egoísta, um pouco mais egocêntrico, eu acho que a minha vida estaria 1000 vezes melhor. E se eu fosse um pouquinho também mais racional? Porque, sei lá, eu acabei, entre aspas, me envolvendo em muitos problemas por conta de alguns. Como é que eu posso dizer? Companheiros? Não, companheiros não. Alguns colegas. Por conta de alguns colegas que eu me deixei levar, eu acabei me ferrando muito. E também a minha covardia. Se eu não fosse tão covarde, eu acho que talvez eu não estaria nem vivo, mas só que eu acho que compensaria porque, sei lá, às vezes eu me paro assim e penso, cara, e se eu tivesse feito aquilo, eu estaria 1000 vezes em paz comigo mesmo, tá ligado? Se eu não tivesse sido tão covarde naquela hora, eu estaria 1000 vezes melhor do que eu tô hoje. Se eu tivesse agido de uma forma diferente, tivesse encarado a pessoa, não tivesse deixado ela falar aquilo sobre mim, talvez eu estaria 1000 vezes melhor do que eu tô hoje. E realmente, eu parei, eu observei assim, eu realmente estaria 1000 vezes melhor do que eu tô hoje. E, tipo, eu fui criado num ambiente aonde eu meio que vivi sob constante pressão. Minha criação não foi lá das melhores, mas também não foi das piores. Pô, é aquilo. Se você acha que essa vida tá ruim, imagina que tem alguém que tá passando 4 vezes ou 5 vezes por algo pior e não tá reclamando, tá agradecendo, entendeu? Eu sempre fico imaginando isso. Cara, eu tô reclamando de barriga cheia porque deve ter gente que tá passando por coisa pior do que eu e não tá reclamando. Aí eu paro, penso nisso, né? Aí eu fico aqui. Eu fico, cara. Tem gente que tá passando por coisa pior e não tá reclamando. Eu realmente tenho o direito de reclamar. Aí eu penso, paro assim. Eu falo que sim e não. Porque, vamos lá, sofrimento não tem como você botar no balanço e simplesmente dizer, ah, esse daqui sofreu mais que o outro. Não. Porque querendo ou não, o sofrimento também vai muito da parte psicológica e mental da pessoa. Se a pessoa tiver um psicológico bom e um mental bom também, talvez, sei lá, um sofrimento X que ela sofreu na infância não doa tanto quanto um sofrimento X que outra pessoa sofreu na infância. Vamos supor que, aqui, mera ilusão, vamos supor que duas crianças caíram e quebraram o braço na infância. Para essa pessoa A, ela não adquiriu nada, só foi um acontecimento, uma história. Mas para uma pessoa B, ela acabou adquirindo medo de subir em lugares altos, porque ela acabou de quebrando o braço. Ela se tornou alguém extremamente cuidadosa em relação a certas coisas. Então tal que ela deixou de viver certas coisas por conta desse trauma, entre muitas aspas, que ela adquiriu. E tipo, eu eu realmente fico meio assim que atordoado quando eu penso nisso, porque quando eu me aprofundo demais nesse tipo de pensamento ou debate comigo mesmo, eu começo a perceber que certas decisões que eu tomei não foram por escolha própria, foram mais como forma de covardia, entendeu? Como forma de evitar algo. Aí é como se eu estivesse lutando contra alguém, mas esse alguém sempre sabe o que eu vou fazer. E quando eu tento falar alguma coisa, se alguém manda algum argumento tão forte que é como se fosse um soco no estômago. E pelo que eu tô falando, tipo, meio que o vídeo tá muito confuso. E era isso que eu queria passar. Eu queria passar essa confusão mental que eu ando tendo. E eu ando devagando sobre muitos assuntos que no final das contas eu acabo perdendo meu raciocínio.
Nossa, eu falei tanto que até cansei. Como. E tipo, eu simplesmente tava vendo um vídeo qualquer. Até quando eu parei aí falei, cara, esse vídeo aqui foi interessante. Eu vou fazer isso. Era um vídeo tipo. Não era um vídeo em si, mas era uma thumb escrita tipo. Realize seu sonho em 3 dias. Pelo menos em 3 dias. Ou era por 3 dias. Eu falei, cara, um dos meus primeiros sonhos era ser youtuber. Vamos fazer o seguinte, vou só abrir o telefone, instalar um gravador, um editor de vídeo, vou editar o vídeo, vou gravar, vou, sei lá, pedir pro ChatGPT fazer uma thumb e vou postar esse vídeo no YouTube. Vamos ver no que vai dar. Tamo aqui, né? Tamo aqui jogando Blooms. Uma curiosidade, eu tinha uma conta na Epic Games que eu já tinha esse jogo gratuito. Mas adivinha só o que aconteceu? Por conta da lei Felca, o Bloom ficou para mais 18. E eu não posso mais instalar naquela minha outra conta. Eu tive que pegar dinheiro que eu tava guardando para simplesmente comprar o Blooms. Eu tive que comprar o Blooms, cara. Acho que eu dei quase R$ 19 nesse jogo. Mas posso dizer uma coisa? O joguinho é legal, pô. Mas o ruim é que eu não tenho mais amigos pra jogar, né? O único amigo que eu tinha meio que me bloqueou. O outro já fez 18 anos e já tá namorando. E agora a moda é essa, né? Virou namorar. Geral namorando e eu aqui só vivendo minha vida. Bom, eu não quero que. Não tô meio que dizendo, tipo, viu? Eu tô devagando muito sobre muitos assuntos. Tipo, tô aqui sozinho, só apenas jogando e vendo os macacos estourando os balões, né? E, sei lá, eu lembro de um tempo que o meu amigo, o Lei, ele me chamava pra jogar isso daqui e a gente ficava conversando sobre diversos assuntos, cara. Hoje em dia o cara não quer nem saber mais de mim. Tipo, sei lá, o cara me bloqueou do Discord, me bloqueou de tudo. Tenho mais contato com ele. Mas de qualquer forma, eu espero que seja bem. Bom, se o Lei estiver vendo esse vídeo, me adiciona no Discord de novo, vagabundo. Vamos voltar para as 12 horas em cal. Sim, eu passava 12 horas em cal com esse moleque. TV como o assunto era bom. A gente simplesmente, tipo, acho que teve um dia que a gente simplesmente pegou e falou, não, esse vai ser o dia que a gente mais vai ficar em cal. A gente pegou e bateu 12 horas de cal. Apenas isso, 12 horas em cal com uma pessoa só. Apenas. Deixa eu. Não, acho que eu vou guardar aqui pra aqui. Deixar acumular 30 mil. Aí. Já me perdi no fundo. O Lê, né? Às 12 horas de cal. Tava ali conversando com ele. Nós passava vários momentos conversando. E as conversas eram até de temas leves, descontraídos, até temas muito pesados. E que, tipo, fácil daria um head muito grande se alguém escutasse o que a gente tava falando. Mas no final das contas, eu acho que nem eu e nem ele tava ligando se alguém ouvisse o que nós estivesse falando. A gente meio que tava, sei lá, se alguém ouvisse o que a gente estivesse falando, a gente provavelmente chamaria essa pessoa pra conversar. Porque, tipo, ter vários pontos de. ter vários pontos de vista, pontos de vista diferentes ou visões diferentes numa conversa, é ótimo, porque somente duas pessoas que concordam conversando sobre um assunto nunca vai acontecer alguma discussão. Sempre vai ser aquele mesmo assunto e duas pessoas defendendo a mesma ideia, entendeu? Então meio que isso não é discussão, é só uma conversa. Uma conversa sobre duas pessoas que, vamos supor, duas pessoas que gostam muito de Naruto, conversando com outro cara que gosta de Naruto. Não vai mudar nada, eles vão dizer somente sobre a obra. E agora, tipo, vamos mudar uma coisa, vamos botar, sei lá, alguém que gosta de Dragon Ball. Querendo ou não, vai ter uma discussão sobre ambos os lados. Nessa discussão, ambos os lados podem apresentar erros ou falhas que eles vejam um na obra do outro, entendeu?
E isso meio que enriquece a conversa. E tipo, os temas que a gente conversava era desde biologia, anatomia, o mundo espiritual, diversos assuntos. Nós devagava sobre tudo, política, história, criação do universo, religião, teoria da conspiração, era muito assunto, cara. Financeira, era basicamente dois caras simplesmente conversando o dia todo sobre vários assuntos, não importasse o que. Era só um dizer, ah, vamos falar sobre esse assunto. Se o outro comprasse a ideia, meu amigo, era o dia todo falando sobre esse assunto. E hoje em dia eu não tenho nem mais contato com esse corno. Nossa, eu lembro que eu conheci esse cara num servidor de Minecraft, deve ser o Arms. Eu simplesmente comecei a comprar umas coisas na mão desse cara, umas orb lá e pronto. Viramos, sei lá, melhores amigos. Todo santo dia praticamente a gente tava em call. Eu lembro do tempo que eu ia em call com esse moleque, que eu jogava no Pojava Launcher. No dia que eu conseguisse jogar com o Discord aberto e o Minecraft rodando a 10 FPS, eu agradecia. Era uma vitória. Era uma vitória, era motivo de felicidade. Hoje em dia eu consigo jogar quase qualquer jogo, quase. E mas só que tipo, não tem graça jogar um jogo que é multiplayer sozinho, entendeu? Aí meio que perde o sentido da coisa. E acabou, né? Acabou. Perdemos só um pouquinho de vida ali, que eu tava sem de vida. Perdemos só um pouco. Nós colocamos 11 torres, 20, 200 e pouco. 260 mil balões estourados. 356 mil de dano. E 84 mil de dinheiro gastado. É, foi um bom. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo já tá bem longo. Eu acho que o vídeo já tá com 22 minutos de duração. E eu acho que eu não vou editar esse vídeo não. Eu gostei de como eu falei e vou mandar esse vídeo pro YouTube. É isso. Eu espero que ele dê algum retorno. Se não der, tudo bem, eu vou continuar postando vídeos do mesmo jeito. É mais como se fosse um diário pra mim mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.